Plantão urgente aqui diretamente do estádio Newton Santos, pós a derrota do Vasco pela primeira partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca. Fernando Diniz acaba de ser demitido. Vasco já trabalha para um novo treinador, para um novo comando, e eu vou colocar para você as palavras do Pedrinho confirmando esta informação. Você que está chegando aqui agora nesse plantão urgente para acompanhar em primeira mão sobre a demissão do técnico Fernando Diniz, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, essa informação que acaba, obviamente, chamando a atenção, porque numa partida contra o Fluminense, aqui no estádio Newton Santos, mais uma vez, principalmente na etapa final, quando o Vasco tinha uma superioridade numérica dentro de campo, foi demonstrado claramente que o Vasco era um time infrutífero, um time sem inspiração. O Vasco tinha posse de bola, tinha um balanço, as invertidas, era defesa contra-ataque, mas os últimos 15, 10 minutos da partida, principalmente com -1, o Fluminense, o Vasco demonstrou que foi o Vasco dos últimos jogos. Um Vasco de cruzamentos na área, sem direção, sem, obviamente, perspectiva. A sensação é que o gol não iria sair. Aliás, a certeza é, por mais que o Vasco tentasse em alguma alternativa dentro de campo, em alguma opção, o gol não iria sair, o gol do empate não iria sair. Temos que falar também sobre não só a demissão do Diniz, já confirmado pelo presidente do Vasco, né? Mais um treinador demitido. Nesse período, o Pedrinho ele demitiu Álvaro Pacheco, o Boina, português, demitiu o Rafael Paiva, que foi o seu sucessor, demitiu Fábio Carilli, né? O Felipe também ficou ali um tempo de interino, demitiu agora Fernando Diniz. E no momento, se a gente for avaliar, o Fernando Diniz tem a melhor equipe, o melhor time, tem uns reforços, mas a sensação, e eu quero saber a sua opinião também, torcedor, é que o trabalho do Fernando Diniz bateu no teto. Até aqui foram 4 derrotas, se não me engano, 3 empates. Vasco venceu apenas do Maricá, do Boa Vista, e venceu o Botafogo Sub-20 em São Januário. Um time que não consegue ganhar em casa, um time que nos últimos jogos não tem resultado, não tem produtividade, um aproveitamento menos de 40%, né? E outros treinadores nesse período já foram demitidos até com mais. O Carilli foi mandado embora com um pouco mais de 50%. Então, Pedrinho agradeceu ao trabalho do Diniz nesse período, agradeceu também o Felipe Coutinho pelo tempo que ficou. A sensação, o clima ainda é muito estranho, muito pesado, a sensação de um clima muito ruim devido ao que aconteceu. E mais informação, além do Diniz ser demitido, já vou falar sobre o novo treinador. O Diniz foi demitido, a comissão técnica também, Evandro Fornari, Ricardo Cobalcini, o preparador físico do Wagner Bertelli também. Vasco, inclusive, em uma nota, em um comunicado oficial, emitiu a demissão do técnico Fernando Diniz, confirmou, e também junto aos seus auxiliares. E a partida de hoje, de fato, demonstrou o que foi o trabalho do Diniz nesse período. O trabalho onde o Vasco não tinha inspiração e não tinha aspiração. O Fluminense não teve dificuldade. O Fluminense não teve ali dificuldade para fazer o gol, uma jogada ensaiada. As bolas mais complicadas e difíceis, as criações que mais teve ali chance de gols foi do lado do Fluminense. O Fluminense teve domínio, principalmente na primeira etapa, e o Vasco, obviamente, não conseguiu ali imperar nas ações. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa. Já vou falar sobre o novo treinador do Vasco, que agora, de forma interina, é o Bruno Lazzaroni. Ele já faz parte da comissão técnica auxiliar do Vasco, né? Ele é auxiliar técnico e agora vai ser o técnico interino nesse momento. A virada de chave, ela tem que ser eminente. A virada de chave, ela tem que ser agora, para ontem, né? Principalmente jogadores, comportamento dentro de campo. A gente percebe que nessa tentativa de saída de bola do Diniz, infrutífera,
os jogadores cansam. É balanço para lá, balanço para cá, é invertida para cá, tentativa de saída de bola. É algo que já tem sido previsível na conta do adversário. O adversário já prevê o que o Vasco vai fazer. Essa é a realidade, né? O jogo fica muito previsível. A jogada do Vasco, a jogada do Diniz, o controle de bola. O Vasco muitas vezes tem a posse de bola, mas não tem a chegada, não tem a infiltração, não é eficaz, não é efetivo, né? As bolas não chegam com qualidade para o Spinelli, para o Brenner. Aí os jogadores tentam resolver de uma forma individual, não conseguem, porque eram os 10 jogadores de marcação na zaga do Fluminense, quando tinha menos um. Na jogada que o Vasco, o Freitas, a jogada ensaiada acaba sendo frustrado, o Freitas dá aquele chutão, no contra-ataque o Adson pega, iria sair na cara do goleiro Fábio, mas ali na intermediária, depois da risca central, Adson é derrubado pelo Bernal e toma cartão vermelho. Então o Vasco, com superioridade numérica, não conseguiu avançar, não conseguiu ter essa objetividade. Nós vamos ouvir agora o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube. Ele aceitar o convite e encarar o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então eu comunico o desligamento dele e de forma interina vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Queria também só fazer um agradecimento também ao Coutinho por toda a dedicação também, empenho, esforço que ele fez para que viesse para o Vasco da Gama, representando a instituição, honrando a camisa, sempre com muito respeito, com dedicação que a instituição merece. Tá bom? Obrigado e boa noite. O que o Pedrinho falou, né, nessa situação? Nós vamos nesse plantão agora ouvir as palavras do presidente Pedrinho confirmando a demissão do técnico Fernando Diniz. Bom, expectativa agora é da partida contra o Santos. O Vasco encara o Santos na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. Pega o Santos também já nesse clima muito ruim, muito pesado também, sendo eliminado no Campeonato Brasileiro, mas já com uma esperança. O Vasco passa a ter uma esperança agora com o novo treinador, com o novo comando. Esse era o momento, porque a sensação de fato é que o trabalho do Diniz, ele bateu no teto e não tinha muito mais o que extrair. O Vasco agora tem que correr atrás do resultado para classificar no próximo domingo, né, no dia 1º, e aí agora vamos ver o novo trabalho do novo treinador. A gente já está apurando as informações para saber quem vai ser o novo técnico do Vasco. Eu volto amanhã com mais informações com o vídeo do Vascão. BTV Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço.